E a mensagem que eu venho trazer hoje, debaixo da direção de Deus, é acerca de Zaqueu. Gostaria que quem tem a sua Bíblia abrisse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós estaremos falando sobre um homem que estava perdido e foi achado, sobre um doente que foi curado pelo médico dos médicos e ficou sarado. Estaremos falando sobre alguém que, na ótica de todos, não prestava, não valia nada, mas que Jesus chegou na vida dele para mudar a história dele. E eu já quero dizer para os irmãos presentes e para quem ainda não serve ao nosso Deus, eu já quero dizer para aquele que ainda não declara fé em Jesus Cristo, ou até declara, mas não guarda os seus mandamentos, eu quero te dizer, aonde Jesus ele chega, a história tem que mudar. Eu quero dizer aqui uma verdade, que eu não conheço um texto na Bíblia onde Jesus passou e um milagre não aconteceu. Porque até mesmo na crucificação, quando ele estava preso, profecias se cumpriram, para mostrar que ali não era um homem qualquer que estava na cruz, era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E nós temos a responsabilidade como igreja, de aonde nós pudermos e conseguirmos anunciar o verdadeiro Evangelho, que diz as Escrituras, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque é no Evangelho que nós encontramos a verdade e a forma certa de viver, agradando o nosso Deus. Quem encontrou Lucas capítulo 19? Todos encontraram? Diz amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos diz assim, irmãos: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu vou dar uma pausa aqui. Irmãos, Zaqueu, nós precisamos falar sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, ou seja, eram homens escolhidos pelos romanos para cobrar impostos. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre esse contexto é que nessa época o povo de Israel estava sendo subjugado pelos romanos. O que isso significa? Que os romanos eram quem dominava o território e o povo de Israel era como se fossem escravos ou servos deles. E aqui o que acontece é que os romanos cobravam impostos de todos os territórios que eles dominavam. E para cobrar os impostos, eles escolhiam homens que moravam em suas próprias localidades para fazer esse trabalho. Zaqueu, sendo judeu, vivendo ali em Jericó, ele foi o escolhido ali da sua cidade para cobrar impostos. Ou seja, ele era um chefe, alguém que tinha um cargo acima dos outros. Agora tem uma coisa interessante sobre Zaqueu e sobre os publicanos, é que os judeus, que embora pertenciam ao mesmo povo, todos eram descendentes de Abraão, mas os próprios conterrâneos de Zaqueu odiavam ele. É isso mesmo. Zaqueu, ele era odiado pelos próprios judeus. Os seus irmãos o odiavam. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos e trabalhava para os romanos. Zaqueu, ele era tido pelos judeus como traidor do seu povo. Eu queria que você parasse por um instante e pensasse, se colocasse no lugar de Zaqueu agora. Imagina você no meio do seu povoado, perto das pessoas que você conhece desde pequeno, e as pessoas olhar para você e ver você como traidor. Como você sentiria? Pois era assim que Zaqueu se sentia. Mas a Bíblia, ela não diz que Zaqueu
era uma pessoa justa e correta, pelo